gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Stephanie, sou professora de História e durante esse tempinho eu vou me aventurar na história com vocês. Então vem comigo que vai ser bem legal. Bom, antes de tudo, é bem importante a gente saber que tudo aquilo que eu for falar aqui tá lá no seu livro didático, aquele livro que você utiliza na escola, o seu livro didático de História. E hoje a gente vai falar sobre as primeiras cidades, certo? Isso aqui tá lá no teu primeiro volume, no livro didático de História. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. As pessoas estão no mundo faz bastante tempo, né? No ano passado, você estudou sobre a questão dos deslocamentos, das migrações, como que o povo, chegou nos mais diversos continentes. Então você começou a entender esse conceito de deslocamento. E aí, os primeiros seres humanos, lá na pré-história, eles se deslocavam e eram chamados de nômades, ou seja, esse é o momento de nomadismo da nossa história. E eles se deslocavam, ficavam mudando de um lugar para o outro, não tinha uma casa fixa igual a gente tem, por um motivo. Eles estavam sempre atrás de comida, de alimento, de segurança e tantas outras coisas. Porque não era como hoje, que a gente tem um mercado e até mesmo a plantação. Isso vem com um tempo depois. Quando eles começam a perceber, que eles podiam plantar comida, quando eles acham um lugar bom para eles ficarem, com um clima bom, quando eles começaram a plantar, domesticar animais, eles se instalaram no local. E aí eles se tornaram sedentários, ou seja, com uma moradia fixa, eles se tornaram sedentários, E aí a gente percebe dois movimentos nessa pré-história, nomadismo e sedentarismo, certo? Dois movimentos bem importantes pra gente entender isso. E aí passou um tempo, galera já tava lá nesse sedentarismo, começaram a ter as suas casinhas, as famílias começaram a crescer, porque as cidades primeiro foram formadas com famílias. Essas famílias deram, origem a outras famílias, a população foi crescendo e assim as cidades foram surgindo. Então é bem importante a gente pensar nesse processo. Nenhuma cidade nasce de um dia para o outro, é um processo de crescimento das pessoas, crescimento populacional. E aí, a gente pode perceber que isso estava muito ligado com algo que a gente chama de sociedades fluviais, ou seja, sociedades que foram criadas perto dos rios. E por que os rios? Por que essa importância, Porque os rios, além de serem a nossa fonte de água pra gente, como ser humano, sobreviver, eles também ajudam na agricultura, Pra deixar o solo mais propício para plantar as coisas. Além disso, os animais precisam também disso. Então, a gente pode perceber, uma coisa que eles sempre falavam, que é a noção do crescente fértil, que a gente estuda isso na história, que é um local com bastante rios e tudo mais, que é sobre a Mesopotâmia. E também sobre uma noção, do Egito. Vocês já estudaram isso, mas vamos dar uma olhadinha nesse mapa, que a gente já vai conversar sobre isso, sobre essas sociedades fluviais. Deu uma olhadinha aí? Bom, aqui, em roxo, quando a gente olha pra cá, é o Egito. O Egito é considerado a dádiva do Nilo, ou seja, dádiva é como se fosse algo possível, algo surreal, assim, sabe? Então, é um deserto, principalmente, e ele só surgiu ali por causa do Nilo, que é um grande rio que corta todo o território. Então, ali, as primeiras comunidades egípcias começaram a surgir e aí formaram o país, o Egito que a gente conhece hoje em dia. O lugar da Mesopotâmia, que tá aqui, em laranjinha, que a gente pode ver mais aproximado, a Mesopotâmia tem esse nome porque ela se chama Terra Entre Rios, certo? Ela tá entre dois rios principais, o Eufrates e o Tigre. Então, Mesopotâmia significa Terra Entre Rios. E a gente consegue ver também aqui numa noção, mais lá do outro lado, numa parte oriental, a questão do Vale do Indo, certo? Dos indianos, que é essa parte aqui, verde, e essa parte amarela é da China. Então, são duas sociedades que também são consideradas sociedades antigas e sociedades fluviais, que surgiram no mundo a partir da influência do rio na vida das pessoas, na agricultura, na domesticação dos animais, entre tantas outras coisas. Foi um processo. É bem importante vocês entenderem isso, sobre essa importância dos rios, sobre essas sociedades fluviais. Com o tempo, a galera estava instalada ali, nessas sociedades, começaram a plantar. Essas plantações, essa agricultura começou a gerar excedentes, ou seja, começou a sobrar comida lá, certo? E aí, assim surgiu o comércio, com trocas comerciais, beleza? No livro de vocês também tem isso, tem um mapinha que mostra essas trocas comerciais. Por exemplo, entre os mesopotâmicos, entre os egípcios, indo até a parte
aqui, ó, do rio Indo. A gente consegue perceber isso, sobre o Vale do Indo. Então a gente consegue perceber que com as trocas comerciais, trocas culturais começaram a existir, porque os povos começaram a se conhecer, começaram a entender a língua do outro, as culturas, as religiões. Então, a partir desse comércio, várias coisas no mundo foram surgindo, principalmente culturas diferentes, certo? Porque quando a gente conhece o outro, conhece coisas diferentes, a gente aprende, né? Nossa vida sempre se enche de mais alegria, porque a gente aprende. E aí, né, surgiu cidades, surgiu essa noção, eles começaram, né, a comercializar, muita gente morando no mesmo local, e eles precisavam de alguém que coordenasse isso. Então começaram a surgir os líderes dessas sociedades. Por exemplo, lá no Egito, né, o líder, quem cuidava, era o faraó. E esse faraó, ele era considerado o próprio Deus na Terra, né? Então eles tinham essa noção também. Diferente da Mesopotâmia, certo? Que era o quê? Na Mesopotâmia tinha um rei, né, e que se chamava Patese, até para vocês saberem. Então começaram a ter líderes, né, no caso do Egito, o faraó, e no caso da Mesopotâmia, o rei, certo? E aí começaram a ser criadas leis de boa convivência para a sociedade, e impostos também, né? Essas pessoas que moravam naquele local tinham que pagar algo para esse líder estar ali trabalhando, e também para ter um funcionamento público, de segurança, de exército, né? De quem cuidava de tudo, de quem ia lá coletar o imposto. Então começa daí os servidores públicos, a galera que vai trabalhar para esse estado que vai comandar tudo, beleza? E a partir disso eu quero trazer para vocês o desafio da semana, certo? E a partir disso eu quero trazer para vocês o desafio da semana. A nossa proposta de hoje vai ser que você faça um resuminho disso aqui que você aprendeu, mais especificamente sobre as sociedades fluviais. Então eu quero que vocês desenhem aquilo que vocês aprenderam sobre as sociedades fluviais. Qual é o conceito, o que significa sociedades fluviais e o porquê que estar perto de um rio é tão importante. E que vocês façam desenhos sobre isso. Como que vocês imaginam que eram essas primeiras civilizações perto dos rios, hein? Olha, é pra imaginar. Vou deixar vocês aí com esse gostinho, porque a próxima aula a gente vai descobrir um pouquinho como eram essas civilizações. E te garanto, elas são bem legais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!